Por 3 vezes, o Senhor me fez aparecer em sonhos a impartar unção para a sua vida, mas o irmão vinha orando para uma oportunidade onde estivesse fisicamente presente para receber. O Senhor me disse rios de água viva. Agora eu quero te passar como eu comecei a ter essa consciência para chegar lá no apóstolo Honório. Por 3 vezes eu fui lá e eu poderia já ter recebido a transferência de unção, vamos falar assim, via espiritual, mas eu desejava ter um momento com ele. Eu buscava muito, né? Eu via os vídeos deles, vários profetas, mas Honório é muito distante, mas ele tinha esse desejo. E por ter esse desejo, eu pedi ao Espírito Santo, eu pedi a unção, pedir ao Espírito Santo que a unção me desse essa capacidade de receber a impartição dele. E com isso, a unção que recebeste dele, João, 1 João fala, vos ensinará. Então eu comecei a pedir que o Espírito Santo me ensinasse a entrar em dimensões, a crescer espiritualmente, tá bom? E de fato viver experiências sobrenaturais. Então, o Senhor Espírito Santo foi me falando algumas coisas que você precisa entender. Primeiro, você precisa entender que o Senhor é Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. O Senhor é Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Não há prisão, não há a liberdade. Primeira coisa que eu entendi que o Espírito, o Senhor Deus é Espírito. Assim também João fala. O Senhor é Espírito. E Ele deseja que eu e você viva uma adoração em Espírito e em verdade. É a primeira coisa que você precisa entender, que Deus é Espírito. E isso não tem nada a ver de religiosidade, isso tem a ver com a essência do nosso Pai. Segunda coisa, eu preciso entender que eu sou um Espírito. Para viver um propósito aqui, eu sou um Espírito dentro de uma matéria, ou seja, de um corpo, tenho uma alma para manifestar o reino de Deus aqui na Terra. Se eu não parar com essa mentalidade de crente religioso, né, de uma igreja raquítica, muito baixa em um nível espiritual, eu não vou crescer espiritualmente. Então, meu pai é espírito e eu também sou espírito. A palavra do Senhor diz que Deus é o pai dos espíritos. Mas esses espíritos, não estou falando, né, da questão dos espíritos demoníacos, tal, que a galera já religiosa. Não, não. Deixa eu te mostrar aqui. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigisse, e nós os reverenciamos. Não nós sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para qual vivemos. Olha o que está escrito em Hebreus 12:9, que Deus é o Pai dos Espíritos. Que Espírito é esse? É o meu, é o teu Espírito. Se você entregou de fato sua vida a Jesus, você nasce uma nova vida em Cristo. Isso fala do novo nascimento. Então, de fato, eu preciso entender que eu sou um Espírito. Amém? E olha o que diz em 1 Coríntios, verso 6, 17. Olha que algo incrível. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aleluia! Então, de fato, eu quero te falar que nós somos um Espírito.
e nós somos um com Deus, Pai. Amém? Isso fala de um novo nascimento em Cristo Jesus. Aleluia! Aí é quando eu entro com uma frase que tem da minha mentoria, que é: não há limites para quem educa o seu espírito. Quem educa o seu espírito governa. Como eu trabalho os meus músculos, eu trabalho ou luto, estudo para aprender e passar numa faculdade, no Enem e tantas outras coisas, como eu me desenvolvo para aprender uma profissão, eu também preciso me desenvolver em espírito, ou no meu espírito, eu preciso educar o meu espírito, eu preciso treinar o meu espírito, eu preciso exercitar o meu espírito para que ele possa adentrar, de fato, na essência dele, na dimensão celestial. Por quê? Porque o seu espírito estava morto no pecado, na raiz adâmica, mas quando Jesus veio, aceitou Jesus, agora você. E agora ele precisa ser educado, ensinado, treinado para se tornar a sua melhor versão, ou de fato quem você é em Jesus. Aqui na Terra, o propósito. Amém? Então, terceiro, você tem que entender, existe o nosso corpo natural, mas também existe o corpo espiritual. Meu querido, o que eu estou te passando aqui é algo maravilhoso. Maravilhoso. 1 Coríntios 15, 44 diz: e semeando o corpo natural, se eu semeio, aí isso fala de muitas coisas, jejum, mudança de hábitos e tudo vai. Né? Semeando um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Você precisa entender que você tem o seu corpo natural, mas também existe um corpo espiritual, que de fato é o teu espírito. É o teu espírito. Amém? Você precisa entender, porque quando você tiver um arrebatamento em espírito, talvez você veja seu corpo e você está em outra dimensão. Aleluia. Isso parece muito místico, mas de fato, todas as religiões saíram de a emanação das Escrituras. Se você for ver as religiões, pega a Bíblia. E Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Enquanto outros estão usufruindo de algo para si próprio, para enganar e tantas coisas, a igreja está em culto contemporâneo, domingo, muitas vezes frio pra caramba, não tem nenhuma manifestação de Deus, não tem ninguém que levanta, não tem ninguém que vê nem escuta, não tem nada, a não ser os irmãos falando um do outro. Cara, isso é muito ruim, cara. O evangelho de Jesus não há peso, não há fardo. Pelo contrário, ele disse: tome o meu fardo que é leve e suave. Amém? Então você precisa entender que existe um corpo natural e um corpo espiritual. 4 coisas, né? Agora 4 pontos que eu falei para você. E agora o 4 diz assim: existe sim um cordão chamado de prata. Nas religiões espíritas, eles falam que existe o cordão de prata. Com certeza, porque eles tiraram da palavra. Em Eclesiástico diz, Eclesiástico 12, versos 6 e 7, antes que se rompa, quando o cordão de prata se rompa, de fato, nós perdemos a nossa vida aqui na Terra. Só Deus pode cortar, dar a liberação para cortar esse cordão de prata. É a ligação do teu corpo natural com o teu corpo espiritual. Sim, com certeza. Olha o que diz Eclesiástico 12, 6 e 7. Antes que se corte ou que se rompa o cordão de prata, veja que está claro, é bíblico, querido. Não tem como a gente rodar e dizer que isso é místico, isso é satânico. Não, igreja.
Existe uma dimensão profética muito maior. E se quebre o corpo de ouro, e fala isso, está falando com o Espírito, e se despedaça o cântaro junto à fonte. Quem é a fonte? Jesus. E se quebre a roda junto ao poço. Aleluia! Ao poço, olha o que diz, e o pó volte para a terra, como era, e o Espírito volta para Deus que o deu. Com certeza, existe sim nas Escrituras, está claro, o cordão de prata, quando você é arrebatado em espírito, não de sentidos, mas em espírito, que você é um desligamento, as juntas e medulas, corpo, alma e espírito, juntas e medulas saem. Então, de fato, você vê o cordão, sim, é a ligação do teu corpo natural com o teu corpo espiritual. É bíblico, está aí, você precisa entender. Amém? Glória a Deus. Você precisa entender. Quinto, você precisa entender a forma de Deus falar. Jó 33, 15 e 16. Jó, ele diz que Deus fala de duas maneiras. Em sonhos ou em visão noturna. Quando cai o profundo sono sobre os homens e adormecem na cama, então o revela aos ouvidos dos homens. Eles dá instruções, dois modos mais claros: sonhos e visões noturnas. A maior manifestação de anjos e maior manifestação de Deus no homem, quando Deus fala, quando Deus revela, é em sonhos ou em visão, ou quando nós estamos dormindo. Por quê? Quando nós estamos dormindo, existe um fator que nossa alma e nosso corpo descansa. E nosso espírito está ligado. Por isso que é necessário ter mudanças, que eu vou estar te falando agora, aqui embaixo eu vou estar te falando. Eu estou aqui no meu estudo aí embaixo e vou estar te falando agora como foi os processos para mim ter e chegar nessa questão de ir 3 vezes em arrebatamento lá no Apóstolo Honório. Tá bom? Então, você entendeu que você é um ser espiritual, que a igreja é totalmente espiritual. Se você não entender isso, como é que você vai, de fato, vai chegar à visão de João em Apocalipse, quando ele olha e vê Jesus, olhos de fogo, o espada saindo da sua boca afiada. Meu Deus, ele vai dizer, eu não estou no céu, eu estou no inferno. Isso não é Jesus, isso é Satanás. Queridos, é necessário abrir a sua visão, a seu pensamento. Seus pensamentos têm que mudar. Tua consciência, não viva de pensamentos, viva de consciência. Eu posso dizer, a tua consciência tem que mudar em relação à palavra de Deus, ao mundo espiritual, à igreja. Amém? Vamos lá. Como foi que eu consegui chegar a esse 3 vezes lá no Apóstolo Honório? Primeiro, pedir ao Espírito Santo permissão para que eu pudesse, se for da vontade dele, eu queria estar indo lá no Honório receber. Eu disse bem assim, se não for pessoalmente, meu desejo é pessoalmente, mas que o Senhor me leve em espírito, eu creio nas dimensões espirituais, do mundo espiritual. Amém? Como o Senhor levou, olha para aí, como o Senhor levou Filipe, ele foi transladado até aquela mulher, foi de corpo e tudo. Olha que algo mais incrível aí. Corpo e tudo, até aquela mulher não, até aquele eunuco, né, aquele homem, aleluia, eu também quero viver isso, Senhor. E naquele momento, pedi ao Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me falar e me ensinar a respeito de algo. Também, né, já tive algumas experiências também, como o Hudson. O Hudson é o nosso um filho também aí, lá do Rio de Janeiro.
nós damos cobertura. E a primeira vez que eu ia conhecer o Hudson pessoalmente, e ir lá na igreja, e de fato eu fui lá na igreja dele, né? Antes de ministrar lá, uns 15 dias, né? Antes de chegar lá, eu fui lá, e no outro dia o Hudson falou, o senhor estava aqui ontem. Eu tive um sonho que o senhor estava aqui ontem. O senhor estava vendo a igreja e orando. Ou seja, ele viu algo que ia acontecer no mundo espiritual. É muito forte isso. Então, queridos, eu não sei se eu vou conseguir passar para ti tudo, mas eu vou tentar resumir aqui, por conta também, já vai 1 hora de live. Mas eu quero, desde já, te convidar, se você tem desejo de viver, educar o seu espírito, crescer espiritualmente, para se tornar um servo, uma serva de Deus, de fato equipada para ajudar muitas pessoas a poder se livrar de tantas coisas mal, Você né? está conosco na Casa de Profetas, né? Uma mentoria onde eu passo, eu te ensino, né? Séries e cursos que vai te ajudar a você crescer e ativar de fato a tua melhor versão como um filho de Deus, uma filha de Deus aqui na Terra, tá bom? Então, se você tem esse desejo, no final me procura no privado, eu vou deixar o meu WhatsApp também aqui, tá bom? E se você ainda já me conhece e ainda não entrou, vem estar conosco. Com certeza será um tempo precioso na tua vida de crescimento. Qual foi os ensinamentos do Espírito Santo? Ele falou: olha, filho, você vai ter que mudar de hábitos. Você vai ter que mudar de hábitos, né? E quais são esses hábitos? Eu vou trazer alguns para vocês, né? Priorizar o seu sono. Prioriza o teu sono. Se for de fato 8 horas cravada, dorme. Teu descanso, descansa. Sono, descanso. Tua alimentação tem que mudar, filho. Olha, cara, quando a gente quer de fato viver algo no Senhor, existe pedidos da unção ou do Senhor Espírito Santo que a gente precisa obedecer para que a gente viva aquilo que nós desejamos. Então, a minha frequência energética também teve que ser cetose. O que é isso, cetose? Cetose é aí onde que eu digo a você, para que você tenha um arrebatamento de espírito, um arrebatamento de sentidos, para que você também possa ter uma visão espiritual, para que você possa ter ouvidos dimensionais, né? Você precisa, de fato, ter algumas mudanças, amém? E essas mudanças remetem a, muitas vezes, aquilo que você gosta tanto, mas de fato é o que vai acontecer, o que vai dar certo. Uma mudança energética cetose é quando nós temos 2 fontes de energia. Primeira fonte de energia do nosso corpo, ou seja, é a fonte energética do nosso corpo. Nós temos 2 fontes de energia no nosso corpo. Primeiro é a fonte gerada energia por glicose. O meu corpo é sustentado pela glicose, por açúcar que eu como, comidas industrializadas, processadas. Isso vai me dar uma fonte de energia que vai acarretar muitas vezes cansaço, humor, mal-estar, e muitas vezes vai acordar mal, não vai ter um sono bem. Isso tudo são comidas que vai trazer uma fonte de energia do teu corpo ruim. E é o máximo que as pessoas têm vivido hoje. Isso é o que tem acontecido, né? E
E a gente pensa, não, porque a gente pode ver que a gente até brinca, o crente gosta de comer. E existe pessoas que são muito fortes, tudo. E queridos, isso aí é mal para as emanações espirituais, os pontos energéticos que o corpo tem, emanações de entrada e saída do poder de Deus, de energia de Deus. Então isso é ruim. Então, para isso eu tive que mudar. Como é uma fonte de energia cetose? É quando agora começo a comer alimentos, ter sono, ter descanso e ter também, né, jejuns que traz essa cetose para o meu corpo. O que é cetose? É quando a tua fonte de energia ela muda, é uma chave. Ou você está com glicose alta que dá fonte de energia, ou eu estou com a minha gordura do meu corpo que dá energia para o meu corpo. Isso fala de cetose. Quando, né, o sistema do meu organismo busca a glicose e não encontra, ele muda a chave, muda a fase e vem agora tirar da minha gordura a fonte energética para meu corpo. E agora eu estou em um estado energético chamado cetose. É aí, nesse estado energético chamado cetose, que é o mesmo estado de Adão no jardim. Que Adão só comia frutas, legumes e tanto, de fato aquilo que era alimentação. E o que é alimentação? A alimentação não é pizza, não é hambúrguer, não é nada. Não, alimentação, sabe o que é alimentação? Existe alimentação e comida. O que Adão comia era alimentação. E o que nós muitas vezes comemos não tem nada a ver com alimentação, é comida. Mas a alimentação é aquilo que produz da terra, que emana da terra. A alimentação é uma boa noite de sono. Uma alimentação sabe o que é uma alimentação? Descanso. A alimentação é água. A alimentação é isso. Então, isso aí eu tive que mudar. Para que eu entre nesse estado de cetose, para que eu gere uma energia no meu corpo que será conectada com a energia espiritual, para que haja a liberação do arrebatamento das dimensões, né? Ou seja, um estado aí de limpeza, limpa meus pontos energéticos, e isso aí depois eu posso falar em outra live para vocês. Mas eu tive que mudar a minha alimentação, frequência de cetose, regulei o tempo de dopamina. O que é dopamina? Ou seja, dopamina é de fato, né, ali, vamos dizer, é uma ação para que possa me trazer prazer, desejo, tal. Isso aí é dopamina. Então, o que é que eu dominei? A questão de telas, redes sociais, né? Eu fiquei um pouco mais tranquilo, um pouco mais reservado. Para quê? Para que eu entre também, porque aquilo que eu vejo também pode trazer energias baixas, porque eu preciso estar numa energia alta. E aquilo que eu vejo muitas vezes impede daquilo que eu possa perceber no mundo espiritual. Então, dopamina, aí agora entrei mais na serotonina. Isso nós vamos depois falar isso, trazer mais lá conteúdo para vocês. Trazendo benefícios aí do bom sono, né? Um bom humor e também saúde em geral. Isso aí, mudança de hábitos. E também uma disciplina frequente e permanente espiritual. Como? Não negociei o meu tempo com Deus. Minha vida espiritual de oração. Aleluia. Também a palavra do Senhor não negociei, de buscar, de ler. Oração em línguas. Também outro fator muito importante, que é a energia, né? Da questão sexual, com certeza. O Senhor disse a Moisés, a Josué: ei, diga ao povo que se santifique e não
tenha relação ou não se chegue à sua esposa. Porque amanhã eu vou fazer o quê? Maravilha do meus de vós. Então, isso também remete. Quanto mais você arquivar, guardar energia, amém, mais você vai ter chance de, aleluia, de viver um arrebatamento, uma experiência espiritual, de viver receber uma liberação de anjos de Deus. Aleluia. Isso aí foi um pouco do que eu passei, do que eu gerei para poder chegar por 3 vezes lá no Profeta Honório e já ter recebido essa liberação. Eu vou estar orando por ti agora. Se você crê, diga amém. O Espírito Santo, para que ele te ajude a você querer viver as liberações do mundo espiritual. Eu quero que o Espírito Santo te ajude. Tá bom? A atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Espírito Santo. Teu Espírito está. Espírito Santo. Tu és o dono de toda a autoridade. A atmosfera tu és o dono de todo o poder. Tu és o dono de toda a unção. Teu Espírito está. Nesse momento eu peço, Pai, afeta o espírito dos meus irmãos e minhas irmãs que estão nesse momento assistindo, e todos aqueles que vão assistir depois. Eu peço agora o fluir de Deus. Eu peço agora, Senhor, o fluir do Espírito de Deus. Muda a atmosfera dele, Senhor. Muda a atmosfera deles, Senhor. Unja eles com uma capacidade maior. Unja ele, Pai. Aquilo que não é meu, mas é teu. Em teu nome eu peço que seja transferido. Que eles recebam, que se apegue aos seus ossos, a unção de Deus, a mudança espiritual, de frequência espiritual, de emanação espiritual, que o Espírito Santo possa tocar vocês a partir de hoje. Vocês não vão viver na mesma frequência, na mesma dimensão. Há uma dimensão muito maior, há uma frequência muito maior, há uma liberação maior daqueles que vivem com Jesus. Farei obras maiores. Toque eles, Senhor, abençoe eles, unja eles com essa unção, e que eles possam de fato, daqui em diante, ter uma consciência afetada pela glória de Deus, afetada pela unção, pelo poder de Deus. Ajuda o Senhor para que eles possam viver os seus propósitos aqui na terra. Ajuda eles, Espírito Santo, como o Senhor tem me ajudado, como o Senhor tem me ensinado. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, para que eles vivam de fato o seu chamado, o seu propósito, a sua vocação. Eu abençoo eles nessa tarde, nesse horário dimensional. Envolva eles, envolva eles, Senhor, envolva, Senhor, envolva Espírito Santo. Oh Deus, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Toca eles, Senhor. Aqueles que estão cansados, fadigados,
Oh, Pai, renova as suas forças. Aqueles que estão desacreditados do seu chamado, de sua unção. Oh, Deus, reviste de um novo tempo, Senhor, a vida deles. Revistam, Senhor, de um novo tempo, Pai. Que venha sobre eles um novo tempo, uma nova atmosfera celestial. Atmosfera celestial. Oh! Aleluia. Inunda, Senhor, os meus irmãos com muita graça. Aleluia.